Eu lhe dou as boas-vindas ao podcast Espiritualidade. Este é um podcast que fala de conexão espiritual, que vai ajudar você na sua busca por Deus. Eu sou Eliane Martins, instrutora nesta área, compartilhando experiências que comprovam os benefícios de estar conectado com o espiritual. Minha intenção é que ao terminar esse episódio você se sinta motivado a fazer sua própria conexão com Deus. Eu quero compartilhar algo com vocês muito especial. Uma experiência que eu tive alguns anos atrás que marcou a minha vida. Mas antes eu quero falar para vocês que o que está acontecendo comigo neste momento. Eu estou numa caminhada espiritual. E por estar nessa caminhada, eu decidi compartilhar com vocês essa experiência. O que aconteceu? Anos atrás, eu não vou lembrar exatamente o ano, mas eu lembro que era aniversário de 80 anos do meu sogro e eu ia viajar para Belém. E eu estava numa semana, era mais ou menos, eu acho que era segunda-feira, e eu estava angustiada naquela semana ali. Eu não sei exatamente o que estava acontecendo, eu não lembro, mas eu estava assim, angustiada, preocupada, acho que eu estava me sentindo ansiosa com algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida, coisas que eu não tinha controle e por isso que eu estava ansiosa. E aí na segunda-feira eu recebi um e-mail da minha cunhada que morava em Londres. E aí eu recebi esse e-mail da minha cunhada e ela falava o seguinte: olha, cunhada, eu ouvi uma palavra nesse final de semana de um pastor e essa palavra tocou muito no meu coração e eu senti de compartilhar com você. E aí me mandou um texto da palavra, da mensagem, e a referência bíblica era Jeremias 29, de 11 a 13. O que diz essa palavra? Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão a mim orar e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Aí eu li essa palavra e eu estava trabalhando e eu não investi tempo nesse texto, nesse e-mail que ela mandou. Eu estava super ocupada e eu continuei trabalhando. Quando foi na quarta-feira, na terça ou na quarta-feira, acho que na quarta, eu liguei para minha cunhada que morava em Belém, porque eu ia para Belém, ela ia me buscar no aeroporto e eu liguei para combinar com ela como seria isso, ela me pegar no aeroporto, que horas que eu ia chegar. E aí ela disse assim: ai, cunhada, que bom que você ligou, porque eu quero compartilhar algo com você. Eu estava orando e Deus me deu uma palavra. E eu senti no meu coração de compartilhar contigo essa palavra. E aí a palavra que ela me deu, Jeremias 29, de 11 a 13. E aí eu disse: uau! E a minha cunhada que mora em Londres me mandou a mesma palavra. Eu estava aqui preocupada, angustiada, tô com muitas coisas estão acontecendo. E eu estava com meu coração muito apertado. Ela me mandou essa palavra, mas eu não investi tempo meditando. Mas que palavra linda! Aí começamos a falar sobre aquilo. O que aquela palavra estava dizendo, né? Porque sou eu que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Olha que coisa linda. Então ali eu já entrei num outro mood, naquele momento ali de estar assim: Deus, eu sei que tu está cuidando de mim, eu sei que tu estás comigo nessa caminhada, eu não estou só. Então eu já saí bem, já melhorei, aí viajei para Belém na quinta-feira. Quando eu cheguei na quinta-feira em Belém, a minha cunhada disse: Eliane, vamos, eu tenho um pastor amigo meu que é um homem assim de oração, vamos lá com ele para ele orar por você, por mim.
Eu sinto que você tá um pouquinho angustiada. Vamos lá orar com ele, conversar com ele. Aí deixamos a mala, acho que deixamos a mala em casa e já fomos, emendamos imediatamente lá na casa do pastor. Aí chegamos na casa do pastor, foi muito bom, tivemos um tempo, o pastor orou conosco. E aí no final ele diz assim: olha, deixa eu abrir aqui a Bíblia para que Deus nos dê uma palavra. E aí, adivinhe qual foi a palavra que veio para mim? A mesma palavra. 3 vezes a mesma palavra na mesma semana. Porque eu sou o que conheço os planos. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. E aí, ali eu olhei para minha cunhada assim, nossa, uau, 3 vezes a mesma palavra na mesma semana. Então, gente, o que representou para mim? Para mim, representou muito, representou muito. Eu saí dali aliviada, eu saí dali tranquila, eu saí dali confiante que Deus estava cuidando de mim. Porque Ele é que tem planos, Ele sabe, Ele conhece, né? Sou eu que conheço os planos que eu tenho para você, Eliane, diz o Senhor. Planos de fazê-la prosperar e não de te causar dano, planos de dar esperança e um futuro para você. Olha que coisa linda, porque aí eu coloquei o meu nome. Então, Eliane, você clamará a mim, virá orar a mim, e eu te ouvirei. Você, Eliane, me procurará e você me achará quando você me procurar de todo o coração. Então, gente, o que isso fala para nós? Que nós precisamos buscar a Deus, a presença dEle, falar com Ele, nos relacionar com Ele, porque Ele é um Deus relacional. Ele quer relacionamento, Ele quer ter relacionamento conosco. Quando eu oro, eu mostro fé, eu mostro que eu acredito, eu mostro que eu confio quando eu oro. Porque eu estou falando, é um ato de fé, porque eu não estou vendo. Eu não estou vendo Deus, eu não estou vendo Jesus ali na minha frente, mas eu sinto que Ele está presente. E com os olhos da fé, eu falo com Ele. E eu coloco diante dEle todas as minhas preocupações. Então, essa mensagem, né? Deus falou comigo 3 vezes, usou 3 pessoas de diferentes lugares, né? Uma estava em Londres, a outra estava em Belém, e um pastor que eu não conhecia, nunca falei com ele, nunca tinha conversado com ele, ele não me conhecia. Mas Deus usou 3 pessoas, então Deus fala conosco através da palavra. Então, se você se conecta com esse Deus, se você se conecta com a palavra dele, você ouve ele, você escuta ele falando com você. Ali ele estava escutando, ele estava falando comigo, ele estava conversando comigo através daquelas 3 pessoas. Então, quero incentivar você a procurar esse Deus, a se relacionar com ele, para que ele fale com você, para que você escute a voz dele. E o que vai acontecer então no final? A sua fé vai ficar cada vez maior. A sua caminhada será cada vez mais fácil. A vida é fácil? Não, não é fácil. A vida não é fácil para ninguém, mas com Jesus fica mais fácil. Sem Jesus fica muito difícil. É isso que eu tenho para você nesse dia.